Tópico terceiro, Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito que ao pecado original que ao experimental. Subtópico primeiro, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede. Todo o milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Subtópico segundo, Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Subtópico terceiro, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Conclusão: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Então, irmãos, Jesus, por que ele era o homem perfeito? Porque mesmo ele sendo humano como nós, sendo plenamente homem, humano como nós somos humanos, Jesus ele não tinha pecado, nem o original, que foi o pecado herdado de Adão, que nós herdamos, o pecado adâmico, e nem o experimental, ou seja, Jesus não cometeu pecado. Então, Jesus é considerado também o último Adão, porque o primeiro Adão foi o que fracassou no Jardim do Éden, fracassou no lugar que ele não tinha falta de nada. E já Jesus, sendo o último Adão, ele triunfou sobre o pecado, ele triunfou sobre as aflições, triunfou sobre as dificuldades, triunfou sobre a morte e hoje ele vive e reina. Então, irmãos, quando Jesus fala para nós, tem de bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não estava falando isso da boca para fora, ele estava falando com propriedade de causa, porque Jesus passou pelas mesmas aflições que nós passamos, as mesmas angústias, as mesmas necessidades. Jesus sentia fome, sentia sede, Jesus se cansava também nos trajetos que ele fazia a pé. Hoje, se nós tivermos que andar, podemos até dizer, nossa, poderia ter uma moto, um carro. Jesus, irmãos, andava quilômetros e mais quilômetros a pé com os seus discípulos, passava 3, 4 dias andando. Um exemplo foi quando Lázaro morreu. Jesus estava longe de Betânia, ele teve que caminhar uns 3 dias para chegar até o local que Lázaro estava, onde Maria e Marta viviam na aldeia de Betânia. Então, assim, nós vamos passar pelas aflições que Jesus passou, mas vamos seguir os passos de Jesus, olhando para a cruz do Calvário, olhando pelas coisas que Jesus passou, lendo a palavra de Deus, meditando nos sofrimentos que ele experimentou enquanto estava vivendo aqui como homem.
E aí nós vamos achar combustível, ganhar reforço para prosseguirmos andando em fidelidade ao Pai. Porque as nossas aflições, irmãos, não pode comparar com as aflições que Jesus passou, porque ele passou por coisas muito grandes, muito superiores às nossas. A nossa leve e momentânea tribulação está produzindo em nós, em mim, em você, um eterno peso de glória. É uma preparação para nós recebermos um corpo santo, transformado e santo, glorificado, para morarmos eternamente com o nosso Deus. Então, suporta as aflições, olha para Jesus, olha para a cruz, se motiva a caminhar juntamente com os seus irmãos em Cristo, com a sua família, perseverantes, para que um dia nós possamos receber nossa coroa de vitória, nossa coroa de glória, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, né, irmãos? Então, a perfeição espiritual e moral de Jesus, irmãos, é porque ele era santo, incontaminado, imaculado, inocente, e se fez maldito pelos nossos pecados. Não havia nele engano nenhum, em seus lábios, nem na sua vida, não havia dolo, não havia pecado. Mas ele se fez maldito para morrer em nosso lugar, para morrer numa morte de cruz, uma morte terrível, uma morte dolorosa. Mas ele também foi superior à morte, ele triunfou sobre a morte. Mesmo sobre a morte ele triunfou, a morte não teve poder sobre ele. Ele ressuscitou ao terceiro dia, foi elevado ao céu pelo Pai e está sentado à direita do Pai, restituído na glória que ele tinha desde a fundação do mundo, desde sempre, porque ele sempre existiu, a Trindade Santa sempre houve, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mesmo antes do mundo ser criado. Então, nós não fomos fracassados como Adão, irmãos, porque nós somos plenamente redimidos, plenamente justificados no nosso Senhor Jesus. Aguenta firme, persevera, né? Anda mais as milhas necessárias que nós precisamos andar, para que nós possamos também passar uma eternidade juntamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém.